pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Consulag. Aqui nós discutimos tudo sobre o processo de fabricação de leite e derivados e sempre com um conteúdo bacana de relevância para você. Eu sou Éder Mesquita e hoje eu quero te convidar para assistir a mais um vídeo super interessante. Hoje eu vou falar um pouco sobre a umidade do queijo mussarela. Por que a umidade do queijo mussarela é tão importante? O que fazer para ter um produto com teor adequado de umidade? Bom, para iniciarmos a nossa discussão, nós temos que entender melhor o assunto. Primeiramente, temos que verificar o que a legislação que trata deste tipo de queijo traz para nós como referência. Neste caso, nós vamos estar falando da Portaria 364, de 4 de setembro de 1997, que nos traz o RTIQ do queijo mussarela, ou seja, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do queijo mussarela. Nessa legislação, nós podemos verificar que em seu item 4.2.3, que trata dos requisitos físico-químicos para o queijo mussarela, lá está definido que o queijo mussarela poderá ter um teor de umidade de no máximo 60%. Em um primeiro instante, alguns podem pensar que se hoje eu faço a mussarela com um teor de umidade em média de 45%, portanto eu posso passar essa mussarela para 60%. São quase 15% de peso a mais, simplesmente com o aumento da umidade do queijo. Calma aí, pessoal, não é bem assim não. Neste caso, entre o que a legislação permite e o que o mercado que você pretende atender quer, existe realmente um abismo de aproximadamente 15%. É isso mesmo. Em média, o teor ideal de umidade que o mercado requer na mussarela hoje, para sua principal aplicação, que é fatiar, é que o queijo esteja com um teor de umidade entre 43% e 46%, que seria a melhor faixa para fatiar a mussarela. Mas e aí? O que fazer? Qual a importância da mussarela? Qual a importância da umidade do queijo mussarela? Existem dois aspectos básicos a serem considerados nesse ponto. Quando nós falamos de umidade do queijo mussarela, o primeiro aspecto que devemos levar em consideração está relacionado com as características funcionais do queijo. O segundo está relacionado com o rendimento do queijo. Quanto às características funcionais, a umidade do queijo é fator primordial para as características de fatiamento, de derretimento, pois elas estão diretamente ligadas e podem ser afetadas pela umidade. Como, por exemplo, um queijo com teor de umidade mais alto tende a ter mais problemas com relação ao seu fatiamento, pois na maioria dos casos a mussarela fica mole e, a depender também de outros fatores, como teor de gordura às vezes, isso faz com que o queijo, durante o fatiamento, ele embuche na fatiadora, é o que a gente chama de embuchar na fatiadora, que aliás hoje eu acredito ser o principal defeito detectado na mussarela. Já no caso do queijo com umidade, com um teor de umidade mais baixo, nós temos defeitos com relação ao fatiamento, pois as fatias elas vão se tornar mais secas e quebradiças, vão se quebrar com facilidade. Mas o que eu vejo hoje como o maior problema é que o queijo nessa condição ele tem uma tendência de não derreter de forma adequada, ou seja, o derretimento é bastante afetado e provoca problemas na mussarela, como mussarela borrachenta, que é aquela que quando aquecida ela até derrete, mas quando resfria fica dura. O outro aspecto a ser considerado é a questão do rendimento. Na lógica, quanto mais umidade a mussarela tem, maior será o rendimento e, consequentemente, maior a rentabilidade com o queijo. Mas como o mercado brasileiro exige um teor de umidade ideal para que o queijo fatie, temos que ficar atentos em ter um queijo que atenda ao mercado, mas que também seja rentável. Produzir mussarela requer muitos cuidados, controle total, desde a aquisição e seleção do leite, que é a nossa matéria-prima, até a sua estocagem, ou seja, a estocagem do queijo lá no seu cliente. Isso também é importante.
Por isso é que é necessário, a quem quer fabricar mussarela, ter a percepção de quais são os seus pontos mais críticos, ou seja, na sua planta, quais são os procedimentos ou etapas que devem ser mais controladas, para se evitar que o queijo produzido saia fora dos padrões internos. Eu digo padrões internos porque, como vimos na legislação, a portaria 364, ela tem um amplo intervalo que abrange a qualidade e a umidade do queijo mussarela. E isso pode proporcionar uma margem bem grande para nós trabalharmos. Sendo assim, o fluxograma do processo deve ser analisado e entre as etapas que nós temos que ter maior cuidado estão as etapas de corte da coalhada, mexedura, ponto final, filagem e resfriamento da mussarela. Nestas etapas, basicamente nós controlamos o quanto queremos de umidade no queijo mussarela, além de serem importantes etapas para determinações das características funcionais do queijo mussarela. No corte, é importante percebermos que a velocidade com que o corte é realizado deve ser lenta. A massa deve ser verdadeiramente cortada e não quebrada. Este defeito eu tenho visto em várias fábricas. Isso provoca grandes perdas que estão relacionadas com as cifras de transição. Ou seja, menor serão as cifras dos componentes do leite transferidas para a massa e, consequentemente, menor rendimento, menor teor de umidade e maiores problemas com as características funcionais do queijo mussarela. A mexedura, ela está na mesma linha de raciocínio do corte, inicialmente mais lenta, até que os grãos adquiram certa consistência. A partir daí, a velocidade da mexedura deve ser elevada gradativamente até o ponto final. No ponto final, quando as etapas anteriores foram adequadamente executadas, nós temos uma massa já resistente à pressão na mão e com liga, ou seja, os grãos se unem com facilidade. A filagem, por final, exerce papel importantíssimo na determinação da umidade do queijo mussarela, pois quando bem executada, de acordo com a recomendação, principalmente quanto à temperatura da massa ao final do processo, ela nos proporciona um queijo com menos perda de gorduras, o que vai proporcionar, além de um melhor rendimento, maior retenção de água, ou seja, umidade, e esta na quantidade que necessitamos. Quando falamos de umidade de queijo, principalmente de mussarela, temos que ter em mente que não dá para produzir vários lotes e enviar para análise um lote aleatório para se ter apenas noção do que está acontecendo com o produto. É importante nesses casos que façamos um acompanhamento de perto, se possível de todos os lotes produzidos, a fim de proporcionar ao queijeiro informações suficientes para que ele trabalhe melhor a massa e atinja os nossos objetivos. Quando fazemos avaliação das condições de processamento de novos clientes, procuramos entender quais são suas necessidades para atingirmos a meta de ter um produto de qualidade e com rendimento adequado. Para isso, eu sempre digo que é necessário ter um laboratório que nos forneça dados confiáveis para trabalhar. Aqui eu não digo de ter um laboratório ultramoderno, com equipamentos de última geração, mas sim de termos os materiais básicos para avaliar tanto a matéria-prima quanto o produto acabado. Ou seja, simples, mas funcional. Não é possível realizarmos intervenções para correção de não conformidades no queijo mussarela, principalmente no que diz respeito ao teor de umidade, no queijo que não podemos nem mesmo quantificar qual é a real situação que se encontra. Ou seja, nós precisamos identificar qual a real condição do queijo para que possamos então avaliarmos quais serão as medidas necessárias para ajustar e adequar o teor de umidade do queijo mussarela. Em todos os casos, o ajuste do teor de umidade é indispensável, pois traz, além de qualidade ao produto, traz também melhor rendimento. Um caso bem específico que atuei junto a um cliente mostra claramente a importância deste controle de umidade.
Este cliente produzia mussarela com teores médios de umidade de 41% a 42%. Uma mussarela muito boa, que fatiava até bem, mas ele recebia reclamações de que a mussarela não derretia. Uma das alternativas que optamos para resolver o problema, depois de uma minuciosa apuração de todo o contexto de produção deste cliente, foi o ajuste do teor de umidade para 44% a 45% de umidade. O caso desse cliente poderia ser resolvido simplesmente com esse ajuste. O mesmo foi feito e algumas semanas depois ele já não recebia mais reclamações de que o queijo não fatiava e já estava muito satisfeito com os 2 a 3% de umidade a mais que o queijo estava apresentando. Vale lembrar que cada caso é uma história diferente. Não se pode generalizar e achar que essa ação é a solução de todos os problemas. Existem vários pontos que podem interferir no problema semelhante ao do cliente citado e podem ser necessárias outras alternativas para a solução do problema. Importante que você tenha em mente que é necessário controlar a umidade do queijo mussarela para que você tenha um queijo que atenda ao mercado consumidor e também seja rentável para você. Pessoal, é isso o nosso vídeo de hoje. Eu quero agradecer vocês por nos acompanharem. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e se você tem alguma dúvida e queira entrar em contato conosco, entre em contato pelos nossos canais de atendimento. Muito obrigado a vocês.